detalhar um ponto aí, um artigo que eu coloquei hoje no GGN aqui, deu uma repercussão, que é o seguinte: a necessidade de reabrir as investigações sobre a morte de Teori Zavascki, o ministro do relator da Lava Jato, que morreu num acidente. Veja bem, a relatoria da Lava Jato tinha nobre valor geopolítico e econômico. Se pega a posição das empreiteiras brasileiras no mundo, elas tinham contratos entre 80 a 100 bilhões de dólares. Ou seja, você tinha na outra ponta competidores, aí, empreiteiras americanas, francesas, espanholas, interessadas nos despojos, aí, depois que a Lava Jato quebrou essas empreiteiras. Você tinha a lei de partilha da Petrobras. E você tinha a intervenção do Departamento de Justiça dos Estados Unidos nas principais empresas brasileiras. Colocaram escritórios de advocacia na Petrobras, Embraer, Eletrobras. São inúmeras as demonstrações da simbiose total da Lava Jato com o Departamento de Justiça, FBI, DHS e a fina flor da plutocracia mundial. Você se lembra de um evento em Monte Carlo, Mônaco, aliás, para saudar Sérgio Moro. Todos aqueles plutocratas percebendo que agora você tinha o Brasil liberado para negociatas, aí saudando Sérgio Moro. Nos dias que antecederam a sua morte, o Teori Zavascki havia anulado atos formais de processo de homologação anteriores, realizados durante o recesso, e preparava-se para reavaliar cláusulas consideradas excessivas, definir limites de colaborações e reorganizar a tramitação por competência. Isso aí foi... Nós temos nosso documentário que vai sair, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, falando dessa disposição do Teori dias antes de morrer. Então, quando você pega todas as consequências, os impactos, a relevância da relatoria, daí morre o ministro, a perícia tinha que ser uma perícia completa e robusta do acidente aéreo. Uma perícia de Estado, naquele padrão utilizado para casos sensíveis envolvendo autoridades de alto escalão com múltiplas frentes independentes, rastreabilidade total de evidências, ou seja, saber onde estão as evidências, e supervisão externa. E o que ocorreu? Nada. Eles entregaram a investigação para um órgão de perícia da aeronáutica, a CENIPA, e ele analisou como se fosse um acidente normal. Então, você teve 10 erros fundamentais que a gente aponta aí. Primeiro, o erro do enquadramento inicial. Então, tratou como um simples acidente civil e não como um possível crime contra a autoridade pública. Não estou dizendo que houve o crime, mas era um possível crime contra a autoridade pública. Um escopo restrito de perícia. A investigação ficou por conta desse Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que não tem competência para investigação criminal. E ficou tudo por conta dele. A ausência total de comissão independente. Nenhum órgão externo foi integrado, não houve fiscalização de evidências, nem o chamado contraditório técnico. Nenhuma perícia pública de explosivos. Jamais foram divulgados exames robustos aí de metalografia de microdetonações. Ou seja, a sabotagem nunca foi cientificamente excluída, foi apenas ignorada. Cadeia de custódia opaca. O que é a cadeia de custódia? É onde estão as provas aí, o caminho das provas. Aqui não houve rastreabilidade pública nenhuma. Quem tocou em quais peças, quando, onde foram armazenadas. Então, sem cadeia transparente, o valor forense da prova é reduzido. Houve uma investigação criminal subordinada. A Polícia Federal aceitou a posição subalterna, não comandou a cena, não executou perícia criminal autônoma. O Ministério Público Federal atuou como um mero homologador. Ele não requeriu novas perícias, não abriu força-tarefa própria, não exerceu contraditório. A comunicação pública totalmente enviesada. Desde o primeiro dia, clima ruim, falha humana, divulgado antes da finalização da perícia, criando a pressão política para encerrar o caso rapidamente. Nona questão, laudo final sem responsabilização pessoal. Você tem assinatura institucional diluída, nenhum nome próprio, nenhuma responsabilidade técnica personalizada. E, finalmente, um arquivamento sem contraditório. Não teve perícia revisora, não teve auditoria externa,
não teve testes específicos de sabotagem. Então, é possível que uma nova perícia acabe chegando à mesma conclusão, que não, foi problema do tempo lá, que é muito ruim, a imprudência do piloto. Hoje, uma alta autoridade antiga aí do Ministério Público falou, poxa, não foi feita nem autópsia do piloto para ver se ele não foi contaminado por alguma droga, alguma coisa assim. Então, devem ao país, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, deve ao país uma investigação, ainda mais agora que começam a aparecer, digamos, a parte mais escabrosa aí da Lava Jato, com a tal da caixa amarela aí, as fitas aí mostrando as chantagens feitas em cima de desembargadores, de ministros e tudo, a informação que nós já tínhamos dado aqui, agora veio com mais detalhes, que o Moro teria tentado esganar a ex-juíza, a então juíza Luciana Bauer no elevador. Tudo isso traz um quadro extremamente perigoso, que tem que ser esclarecido. Aquele negócio, pode ser que no final se conclua que foi acidente, mas o país merece aí uma investigação à altura do que foi representado aí na morte de Teori.